Você tem Bíblia? Glória a Jesus. Pegue ela, irmã Dal, está no celular. Pegue ela no celular mesmo. Glória a Jesus, porque tem gente que é moderna e bota a Bíblia no celular. Quando descer a notificação, você não sai da Bíblia, você permanece nela, tá bom? Não vá sair da Bíblia para o Instagram nem para o WhatsApp, não. Você continua na Bíblia, tá bom? Todos me ouvem, diz amém. Amém. Deus encheu meu coração com um texto que eu não costumo muito pregar ele, porque ele é muito minucioso em detalhes. Então, precisa da sua atenção. Como se trata de um culto de ação de graça, e eu já vi que Deus confirmou muito, principalmente pelo um texto que eu estou vendo lá atrás, e o pastor falou, eu estou como quem sonha, e eu sentei aqui e fiquei como quem sonha. Salmo de número 126. Salmo de número 126. Glória a Jesus. Quando você encontrar, você me dá um sinal dizendo amém. Quem ainda não encontrou, peça misericórdia. Pouca gente, porque está no telão já. Vocês são inteligentes. A mídia daqui é muito boa. Deus abençoe também os midianitas da igreja. A gente pode ser feio, mas eles deixam a gente tudo bonito, pastor. Os midianitas, são... Dessa época, eles são a favor do povo de Deus. Dessa época. Que antigamente era inimigo. Hoje vocês são amigos. E por favor, não deixa a gente feio, não. Vocês deixam a gente mago, tudo bonito. Deus abençoe. Diz o texto, quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltavam a Sião, estávamos como os que sonham. Então, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós. E por isso estamos alegres. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvidas, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Coloque sua Bíblia sobre o seu assento, por favor. Pouca gente entendeu o texto, por isso que pouca gente disse glória a Deus e aleluia. Você tem alguém com comunhão para segurar na mão? Segure. Gente, é um culto de ação de graça, mas Jesus está na casa, tá bom? É aniversário do pastor, já ouvimos a Alice cantar, Jesus está na casa. Respire, você que tem glória a Deus na boca, dê glória. Tem aleluia, dê aleluia. Você não veio aqui assistir um culto, você veio ofertar um culto para Deus. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Então esse pode ser o culto que mudará a sua vida. Esse pode ser o culto que mudará a tua história. Esse pode ser o culto que marcará a história de alguém. Esse pode ser o ciclo novo na sua vida, tá bom? Se você encontrou uma mão para segurar e ela é agradável de segurar, segure mesmo. Mas segure porque você vai pregar comigo essa noite. Alguém cansado aqui? Graças a Deus. Segurado na mão da pessoa que está do seu lado, diga para ela, esse será o ano da sua colheita. Não, fale com vontade, porque está muito fraco para quem vai colher. Diga, esse será o ano da sua colheita. Agora anime ele e anime ela. Diga, cativeiro não dura para sempre. Diga, cativeiro não dura para sempre. Diga, Deus vai te dar acesso com gente grande. Vá, diga, esse é o ano do acesso de gente grande de Deus para a sua vida. Sente adorando, sente adorando, sente adorando. Sente adorando. Glória, 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 glória. Você que já foi ao banheiro, já bebeu água, segure. Daqui a pouco eu encerro, tá bom, gente? Eu prometo que eu não vou demorar muito. 40 minutos no máximo, porque mulher fala muito. Prega não, fala muito. Né? Foi estudado pelo IBGE que uma mulher só, viu, pastora Daniela? Uma mulher só tem necessidade de falar entre 22 a 32 mil palavras por dia. Eu não gastei todas elas hoje com a irmã Paula. Então eu vou gastar pelo menos 1000 aqui agora. Tá bom? Vocês têm paciência de me ouvir? Amém?
Redobre sua atenção. Quem era bom em aula de história? Quem era bom em aula de história? Meu Pai eterno, eu vou pregar sobre história hoje. Me ajude, minha gente. Bom, mas bora lá, vocês vão me entender. Eu falo rápido, então quando eu começar a falar rápido, vocês têm que raciocinar comigo. É tipo o final de Copa do Mundo. É gritando gol e vocês vindo junto. As crianças já se alegrou ali, ó. Entendeu? Queridos e amados irmãos, brincadeiras à parte, mas vamos para a Bíblia. A Bíblia nos relata, o livro de Salmos, conhecido para muitos como Inário de Israel. Inário de Israel, muitos têm tido como que não tem capítulo e nem versículo, só tem números, ou capítulo ou versículo, tanto na Bíblia, para mim tudo é Bíblia. Então conhecido como Inário de Israel, e na nossa mente a gente pensa, entre 150 salmos que existem na Bíblia, todos eles foi Davi que escreveu? Não. Tantos outros escreveram, como Asaf, como Salomão, como Moisés, como tantos outros escreveram os salmos também. Inclusive, esse salmo que lemos essa noite, de número 126, o autor praticamente aqui não está exposto, não está aparente, não tem nome dizendo salmo de fulano de tal, mas daqui a pouco, dentro da história, eu vou lhe explicar quem escreveu esse salmo e em que proporção ele escreveu. Perceba que Deus, quando chama Abrão em Gênesis 12, Deus faz uma promessa para Abrão, porque ainda não era Abraão. Abraão vai se iniciar a partir do capítulo de número 15. Sendo ele ainda Abrão, Deus chama ele da terra de dos caldeus. Então chama Abrão e diz para ele, olha, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Eu gosto de Deus, porque Deus não brinca quando chama alguém, Deus não massageia ego. Quando chama alguém, Deus chamou Abrão no meio de uma parentela idólatra. Perceba que eles viviam na redondeza da Babilônia, os babilônicos. Então Deus chama um homem com 75 anos, eu gosto disso. Por quê? Porque Abrão ouve a voz de Deus pela primeira vez com 75 anos e obedece. Eu estou falando de um senhor de idade ouvindo Deus pela primeira vez, e o que Deus vai dizer para ele é: sai, porque eu vou fazer de você uma grande nação, eu vou fazer de você um pai de multidão. Perceba, Abrão tem 75 anos e Sara já tinha entrado na menopausa, e Deus está fazendo uma promessa para alguém que não tem nada. Mas aí vem o profeta Isaías, capítulo de número 51, e vai dizer: lembrai-vos do vosso pai Abraão, que sendo ele um só, Deus o chamou, o abençoou e o multiplicou. Então eu já comecei a pregar para quem está ligado. Então eu lhe digo que Deus não precisa do que você tem, Deus precisa da tua disponibilidade. Se você estiver disponível a viver o que Deus tem para a sua vida, se prepare para viver o sobrenatural. Eu melhoro, se você tiver disposição para viver o que Deus tem na tua vida, se prepare para viver o ano do sobrenatural. E mandar, mas a senhora leu em Salmo, porque está falando de Abrão? Porque tudo começa nele, a partir dele que vem a promessa. É de Abrão que vai passar para Isaac, que vai passar para Jacó. É de Jacó que vem para José, o José que vai para o Egito. E no capítulo de número 15 do livro de Gênesis, Deus havia dito para Abrão que ia acontecer com a sua descendência. Que Deus terrível é esse? Que Isaac ainda não era nem nascido. E no capítulo 15, quando Abrão, aleluia, conversa com Deus por esperar 25 anos pela promessa, ele está desanimado. Então Deus aparece a ele e diz: Abrão, eu sou o teu galardão, anda na minha presença e ser perfeito. Aí Abrão vai fazer uma pergunta: Senhor, se o Senhor é meu galardão, então me diz, quem vai ser o herdeiro da minha casa? Será que o meu mordomo mais antigo Eliezer? Não, aquele que nascerá do teu ventre. Deus não precisa de coisa genérica, Deus não precisa de ventre emprestado. O que Deus falou vai nascer de você, é a partir de você. Oh, glória a Jesus. Então vem, por quê? Porque Isaac não é nascido, mas Deus vai dizer para Abrão: olha, Abrão, eu te darei essa terra que você está pisando, a terra do Cananeu, a terra do Eveu, a terra do Jebuseu, a terra dos Heveus. Essa terra que você está pisando será da tua descendência, Abrão. Mas tem um detalhe: durante 400 anos eles serão levados a escravos. E depois de 400 anos, a quarta geração,
Eu darei essa terra a eles, a terra do Cananeu, a terra do Hebeu, a terra do Jebuseu. Toda essa terra eu darei à tua descendência. Pasme, por quê? Porque Deus está falando de alguém que nem nasceu e está dizendo o que já vão passar. E mandar o que é que a senhora quer dizer com isso? Pegue o seu projeto e rasgue, porque antes do seu projeto, Deus já tinha um dele. Isaías 64, versículo de número 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, e nem com os olhos se viu um Deus, além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. É Jó que vem dizendo, capítulo 42. Pensei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus projetos pode ser impedido. Eu estou pregando para alguém aqui que não está vendo nada acontecer, mas o Deus do passado é o Deus do presente, é o Deus do futuro, é o Deus da tua descendência. E o que Ele falou que vai fazer, vai acontecer. O Deus que te fez promessa fora da tua realidade, que Ele para canto, remácia, arabacanto, que Ele para cia, vai fazer o que os teus olhos ainda não viram. Glória. É um José que tem que ser vendido, porque se ele não é vendido, o governo não chega. Segure na mão de alguém. Segure na mão de alguém. Segure na mão de alguém. Diga para ele: esse processo não é traição, é só um empurrão. Fale, não é traição, é só um empurrão. Diga: enquanto José, vem gente, prega comigo. Diga: enquanto José estivesse debaixo das asas de Jacó, ele só seria o José sonhador. Diga: Deus não te chamou apenas para sonhar, Deus te chamou para viver sonho. Então se prepare, porque o ano de 2026 vai ser o ano dos empurrões de Deus na tua vida. Eu sinto graça de Deus aqui. E se você veio adorar, adore, porque Deus vai usar irmão para empurrar irmão, para chegar no propósito que Ele quer. Se tu veio adorar, adora, porque vai se levantar Simeão, Levi, Rubens. Mas Deus está dizendo, é para um propósito maior. Antes de você nascer, eu já tinha um plano. Antes de você nascer, eu já tinha um plano. Procure 3 pessoas, bata na mão dela e diga para ela: rasga o seu projeto, Deus já tinha um dele antes de você nascer. Eu sinto graça. Eu sinto graça. Relemante, o remi cantorebas. Ora masuri cantaramacia. É um Deus que fala de um futuro. O Deus que está falando de alguém que ainda vai viver. Eu corro porque não é bem isso que eu quero pregar. É na 4ª geração, geração de Moisés, qual vai ser escravidado no Egito. 450 anos eles vão sair de lá. Irmã Dal, Deus errou na conta? Não. É porque Moisés vai matar egípcio, faltando 10 anos para a promessa acontecer. O que é que a senhora quer dizer com isso, irmã Dal? É que quando eu e você vai meter a mão naquilo que Deus está fazendo, a gente, em vez de adiantar, atrasa. Alguém já entendeu? Então eu melhoro. Não adianta você colocar a tua mão para apressar o processo, porque em vez de você adiantar 10, você vai atrasar 30. 430 anos eles vão sair do Egito, porque Moisés foi matar e meter a mão onde Deus estava com a dele. Então tire a sua mão daquilo que Deus está fazendo. Porque, irmã, porque um faraó se levanta pensando que ele é o bambambam do Egito, sem saber que o que vai acontecer, Deus já tinha dito a Abraão antes do faraó sentar no trono. Rasgue o seu projeto, Deus já tem um dele. Pois bem, o povo teria que ser governado por Deus. Mas agora entra o período da monarquia. Primeiro rei de Israel vem agora, é o Saul. O Saul que Deus vai rejeitar e levanta Davi. Eu estou falando de um período que o povo vai rejeitar a Deus e vai escolher o homem. O povo quer ser como as outras nações. Entre o período da monarquia e agora o povo vira uma nação. Agora o povo é como as outras nações.
O povo não só rejeita o profeta Samuel, o povo está rejeitando o próprio Deus. É quando se dá início ao processo da monarquia. Pulei por conta da hora, porque não é bem o objetivo de José, nem do princípio que eu quero entrar. É num cântico de alguém que já chorou, mas não vai durar a vida toda. Você ainda cantará. Perceba que o povo vai entrar no período da monarquia. E sabemos que depois de Davi vem agora seu filho Salomão. Morrendo agora seu filho Salomão, capítulo de número 11 do livro de 1 Reis. O texto diz agora que morrendo Salomão, verso de número 41, vai se dar a divisão das tribos. As tribos haviam sido unidas, mas agora depois da morte de Salomão, 10 tribos vai para a mão de Jeroboão, 2 tribos vai para a mão de Roboão, filho de Salomão, para que irmandade, para que se pudesse manter a palavra dita a Davi através de Deus, que enquanto vivesse descendente de Davi na terra, o seu trono não seria desocupado. Então vai agora se dar o reino norte, composta por 10 tribos na mão de Jeroboão. Vai agora se dar o período do reino sul, 2 tribos, Judá e Benjamim, na mão de Roboão. Eu estou falando que eu ia pregar história. Então se você não era bom de história, redobre sua atenção, porque eu saí do Gênesis, já estou nos reis, e já entrei no período da monarquia. Perceba, porque tudo tem um princípio. Deus pega às vezes o nada e do nada faz tudo. Deus pega às vezes um e de um faz muita gente. É por causa da fé de um Abraão que estamos aqui hoje. Mas eu estou pregando sobre o cântico de alguém que vai sair de um cativeiro, dando início ao reinado de Reino Norte e Reino Sul. Período de 209 anos. Período esse, meus pastores, que Deus vai levantar profetas. O povo pecava, o povo cometia litígio, havia injustiça no meio do povo. O povo não cumpria a lei com os órfãos e com as viúvas. Aí é Deus levantando o profeta dizendo: arrependam-se dos vossos pecados. Reino Norte não dá ouvido. Jeroboão, para que o povo não subisse a Jerusalém para sacrificar e adorar a Deus no lugar que deveria ser adorado, ele constrói 2 bezerros entre Dan e Betel e diz: esse é o Deus de vocês, adorai-vos. O povo entra num período de declínio espiritual, de idolatria. Aí agora Deus vai levantando o profeta, e no período de 209 anos, nenhum desses reis e seus súditos dará ouvido à voz profética, antes matarão o profeta, esbofetearão o profeta, lançarão o profeta no calabouço. É quando no ano de 722 Deus levanta a Síria com um chicote para castigar a Israel, e o reino norte nunca mais será restituído. Deus estava querendo dar uma lição para quem? Para o reino de Judá. Reino sul, Deus usando o reino norte estava dizendo para Judá: não entre pelo mesmo caminho, não cometa os mesmos erros. Mas sabe o que é que vai acontecer? Parece que Judá vai achar lindo o erro do reino norte. Então eu trago para os nossos dias, porque não dizer que parece que é as mesmas coisas. Alguém olha para alguém que está errando e diz assim: mas se fulaninho erra, porque eu também não posso errar. É porque você não é todo mundo. Quem nunca viu a mamãe falar isso? E quando a mamãe falava, não era porque a mamãe falando, parece que era Deus dizendo: o teu DNA é diferente, as tuas digitais é diferente, você foi chamado para ser diferente, você é diferente no meio dos iguais. Irmã, tal é culto de ação de graça, sim, e Deus não está limitado a culto. Ele fala em culto de rua, fala em culto de criança, fala em culto de adolescente, fala em culto de festa. Ele é Deus e fora Ele não há outro. Vem o reino de Judá, continua pecando, vão adorar Baal, a Balins, a Astarotes, vão contaminar o templo que outrora foi cenário de glória de Deus. Quando Salomão acaba de construir o templo, a glória do Senhor desce lá, você conhece. Os sacerdotes não poderiam entrar na casa de tanta glória que foi descida ali dentro. Agora o templo, que foi cenário de glória de Deus, está virando cenário de idolatria. O povo está contaminando o lugar santo. O lugar santo agora se torna profano. Deus vai levantar profeta, vai denunciar o pecado do povo. Abacuque está inconformado e perguntando, um profeta em dúvidas, cheio de questão, dizendo: até quando, Senhor? Até quando? Eu
gritarei por justiça, e o Senhor não me ouvirá. Até quando, Senhor, eu vejo litígio, eu vejo injustiça, e parece que o Senhor não está fazendo nada. É quando Deus vai dizer para dizer para Abacuque: Abacuque, o que eu vou fazer em vossos dias vai ser uma obra tão grande que vocês não vão acreditar quando for contada a vocês. Aí no capítulo 2, Abacuque diz: eu me colocarei na minha torre de vigília e verei que é que o meu amado me dirá na minha queixa. Aí o amado responde a profeta que ainda ora: Abacuque, a visão que você viu ainda é para o tempo determinado, mas se aproxima para o fim. Escreva o que você viu em tábuas bem grandes, em letras bem legíveis, para até quem passar correndo possa ver. Porque eu vou levantar os babilônicos, que são os mesmos caldeus, para castigar esse povo. Mas depois de 70 anos eu trarei eles de volta a essa terra. Venha comigo. Pegue na mão de alguém. Deus resolveu trazer esperança a alguém na casa. Como assim, irmã Dal? Eu não vejo esperança no que a senhora está falando. Sei que não vê, mas Deus é especialista em fazer de grandes catástrofes belas histórias. Segurado na mão da pessoa que está do seu lado, diga para ela: cativeiro para remanescente. Diga: cativeiro para remanescente. Não é castigo, é cobertura, é livramento, é proteção, é Deus te poupando de dores maiores. Eu acho que ele não pegou ainda. Diga para ele: o processo que você está passando não é legalidade. A porta que se fechou não foi pecado. Foi Deus te poupando, foi Deus te guardando, foi Deus te protegendo, foi Deus te dando cobertura. Sabe o relacionamento que não deu certo? É Deus dizendo: te deu um livramento no futuro, te poupei de dores maior amanhã. Para de lamentar pelo que passou. Aleluia. Se recupera, se recompõe. Fica com o que ficou, e quem ficou foi você. Quem era para ficar sempre esteve. Quem não era, Deus já tirou. Deus ia levantar uma geração pior do que a do povo dele, para castigá-los, levar eles a cativeiro, purificar a terra de novo e depois trazer de volta. O povo está tão rebelde que Deus levanta Jeremias. O povo batia no peito e dizia que o templo era tão sagrado. Jeremias 7, que dizia um templo do Senhor, templo do Senhor. É quando Jeremias levantado vai dizer: arrependei-vos dos vossos pecados. E Deus vai se arrepender do que falou ao vosso respeito. Mas o povo não dá ouvido. O povo vai empurrando o pecado com uma barriga. Quem era para ser sacerdote agora vai ser levado a cativo e vai ser profeta. É o caso de Ezequiel. Quem disse que o teu ministério se limita a ambientes? Quem disse que o teu ministério se limita à geografia? Alguém esperava um sacerdote? Deus está precisando de profeta. Porque se o sacerdote falava do pecado do povo para Deus, o profeta falava de Deus para o povo. Ou melhor dizendo, Deus contava o pecado do povo, o profeta, e o profeta tinha que denunciar o povo. Venha. O seu ministério não vai se limitar a uma geografia. O que Deus tem com você não vai se limitar a ambientes. Se não acontecer em Judá, a Babilônia te espera para Deus executar o propósito. Corro para nós terminar logo. Deus vai levantar Jeremias. Jeremias é quem mais profetiza acerca do cativeiro. É quando no ano de 500, ou melhor dizendo, em 3 leva a Babilônia vai levar o povo a cativo. Eu falei que eu não pregava muito esse texto porque ele é minucioso em detalhes. Então resumindo e aplicando para nós ouvir Alice e ir para casa. Escute, a Babilônia vai se levantar. Porque se o povo não deu ouvido à voz profética, Deus vai preservar remanescente para o propósito no futuro. Então eu libero esse projeto, ou melhor dizendo, esse processo não te mata. Esse processo te deixa viva para o futuro maior. Pouca gente pegou.
Eu melhoro para você. O que você está passando não é para te matar, é para te amadurecer. O que você está passando não te mata, te coloca de pé. O que você está passando não te exclui do processo, não, mas te leva para o nível maior. Se prepare para subir de nível. Se prepare para subir de nível. Se entreguem à Babilônia. Jeremias vai ser preso porque está falando palavra de Deus. Há uma geração que prefere ouvir doces mentiras do que dura verdade. Então é melhor ir mandar o culto de ação de graça. Tá certo, Jesus está na casa, tá bom? A palavra continua sendo a mesma. Escute. Há alguém que prefere viver debaixo de uma doce mentira, sendo massageado o ego debaixo de uma doce mentira. A verdade parece ser amarga, mas ela é doce. A mentira parece ser doce, mas ela é amarga. Você já ouviu a história de alguém que mentira tem perna curta? Pois é, Deus não tem problema com o tempo. Lembra dos irmãos de José? Volto para Gênesis. Lembra dos irmãos de José? Pegaram a túnica, melaram no sangue, mostraram para Jacó e perguntaram: sabe de quem é essa túnica? Jacó sabia, porque foi ele que costurou. Aí Jacó vai lamentar e chorar por algo que nem morreu. É o caso de pessoas aqui. Tem gente que está chorando por coisa que ainda está viva, não foi enterrado. É só o alvoroço do inferno. Mas assim diz o Senhor: eu não tenho problema com o tempo. Eu vou acabar com a mentira dos mentirosos. Eu vou colocar gente de verdade na mesa. Eu vou colocar gente face a face. A tua imagem não será denegrida por causa de alguém que não suporta o que você carrega, nem aquilo que você é em Deus. Deus não tem problema com o tempo. É Jeremias esbofeteado, lançado no calabouço, sendo lançado no cepo, apanhando. Mas a verdade é essa: se entregue à Babilônia. Não adianta vocês querer fazer aliança com o Egito, porque Deus não está no Egito. Deus já levantou os babilônicos como instrumento para essa nação. Era a profecia ou a mensagem de Jeremias. Vou dizer, como uma pedra mola, aleluia, uma faca assim, um amigo afia o outro. Melhor dizendo para você que tem coisa que você está passando, que você está dizendo: é a mão do diabo nisso. Não, eu vou tirar isso da tua mente hoje. Não tem nada de diabo nisso. Tem cobertura, propósito e proteção de Deus na tua vida. Irmã, a senhora me prova isso sim. Jeremias 33, versículo de número 2. Eu sou o Senhor que faço isso. Eu sou o Senhor que formo isso para estabelecer. Senhor é o meu nome. Aí o versículo que todo mundo gosta: clamas a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. O pastor Adson falou aqui que vocês me conhecem só dele ouvir falar, mas agora me apresente. O meu jeito de pregar é esse. E mandar: a senhora tem algum testemunho? Tenho, mas o meu testemunho agora não interessa, porque a mensagem nunca será menor do que o mensageiro. O mensageiro sempre será menor do que a mensagem. A mensagem sempre prevalecerá o mensageiro. Então segure na mão de alguém: eu só sei pregar assim, envolvendo você na mensagem. Para se ligar uma extensão de energia, tem que ter 3 fios. Aprendi esses dias que é 3, antigamente era 2, porque tem que ter o positivo, o negativo e o fio terra para não dar circuito. Aí o que acontece? O fio positivo é o que passa energia, o negativo é aquele que ali vem para dar um meio termo, e o fio terra para não dar descarga elétrica. É um conjunto de gente. Pega na mão desse irmão, vai que ele é um fio positivo, você é um negativo. Você diz para ele ainda que tu não concorde, mas fica ligado, porque só liga os 3. Vai, Pai, Filho e Espírito Santo, vem. Diga para ele: você está no culto de ação de graça, rapaz. E o próximo pode ser o teu. Diga para ele: você está no culto de ação de graça. O próximo pode ser o teu. Diga para ele: o que você está passando é Deus purinho na tua história. Vem, diga: é Deus purinho na tua história. Diga: não vai morrer. Que enquanto você estiver passando nesse processo, a tua casa vai ser coberta pela mão daquele que começou a boa obra. Assim diz o Senhor: o laço quebrou e remanescentes escapa com vida. Porque cativeiro para remanescente não é ponto final, é cobertura de Deus. Eu sinto graça
Cativeiro para remanescente não é ponto final, é cobertura. Levanta, Babilônia. Ano de 605, primeira leva. 597, segunda leva. Última leva e templo destruído, saqueado, todo o ouro que foi investido lá dentro levado. 586. 3 leva, a Babilônia invade Judá e Jerusalém. Ele não só rouba o ouro de Ofim, tudo que foi investido lá. Aleluia, os objetos sagrados do templo. Não, eles não só destroem isso, eles levam os melhores da casa. Eu estou falando que Nabucodonosor, quando invade Judá e Jerusalém, não só leva objeto, leva pessoas. E vou dizer, não é qualquer pessoa que ele está levando. Só está levando os príncipes, só está levando carpinteiros, está levando ferreiros, está levando gente da alta sociedade. E Mandal, a senhora pode me dizer um dos nomes que está sendo levado a cativo, por favor, agora? Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Para quem não conhece, Sadraque, Mesaque e Abednego, levado para Babilônia. Pergunta: morreram lá? Não morreu, porque foram lançados na cova, mas o leão teve que jejuar. A fornalha aquecida 7 vezes mais, mas nem com cheiro de fumaça saiu. Por quê? Porque havia uma palavra liberada sobre eles. Que palavra era essa, irmã Dal? Jeremias 24. No ano que Nabucodonosor entrou em Judá e Jerusalém, o rei Jeconias foi levado. Jeremias disse: eu vi 2 cestos de figo na porta do templo. O primeiro cesto de figo que eu vi era tão bom que dava para se comer. O segundo cesto que eu vi, de ruim que era, não dava para comer. Entendeu, Jeremias, a visão que você viu? Não entendi, Senhor. O primeiro cesto que você viu, que são os figos maduros, é toda a casa de Judá que eu estou levando a cativeiro. Alguém está me entendendo? Eu explico agora. Porque Deus costumava falar por linguagem de mensagem ou de imagens. Linguagem de imagem. Toda vez que você vê figo na Bíblia, vai estar falando de arrebatamento, vai estar falando de prosperidade, vai estar falando de pessoas. Jeremias capítulo 24, esse texto me tira do chão. Porque Deus não trabalha na nossa ótica. Olha o que é que Deus vai fazer. Deus vai pegar um cesto de figo bom. Está falando dos remanescentes. Está falando, pastor. Como é o nome do senhor mesmo? Pastor Paulo Figueiredo. Isso é nome de ator. Escute. Gostei do sorriso do senhor. Perdoe, irmão. Não estou paquerando seu esposo não, viu? Porque a senhora é mais bonita do que ele. Ele orou, a senhora não. Pastor Paulo Figueiredo. Que Deus é esse que pega gente boa, que ora, que jejua, que está na brecha, que fecha a brecha, que tem comunhão com ele e diz assim: ó, vou pegar vocês, vou levar lá para a Babilônia. Alguém carnal não entende processo na vida de quem é espiritual. Quer que crente carnal faz? Eu acho é bom. É isso que ele merece. É isso que ela merece. Quando a porta fecha, alguém se gloria dizendo: eu disse que não era o que falava. Parecia ser santo, mas não era. Parecia ser crente, mas não era. É isso que os edomitas vão fazer. Vão zombar do povo de Judá quando estão sendo levados a cativos. Eles vão dizer: acaba com eles, destrói eles, arrasa com eles. Mas o que eu estou dizendo é que em vez de figo bom, gente boa, gente crente, ficar na terra de Israel, Deus está deixando figo ruim. Gente que peca, gente que desobedece, gente que desonra e está dentro da terra que era para nós estar. Ou você nunca questionou, dizendo: Deus, eu oro tanto, eu renuncio tanto, eu pago tanto preço, e gente que nem merece está desfrutando daquilo que era para eu desfrutar. Segure, por favor, porque Deus preparou esse culto hoje para conversar com o remanescente, para dizer para alguém aqui: você já caminhou demais para parar agora. O que eu tenho para você é muito maior daquilo que você vai viver. E deixa eu te dizer, esse processo não te mata, ele te amadurece. Ele baracandoremacia. Então eu melhoro. A Babilônia
É só o começo da reviravolta de Deus para a vida de alguém aqui. Você não fica em ciclos repetitivos. Você não fica em ciclos de dor. Porque dentro da Babilônia, a Babilônia para remanescente é lugar de prosperidade. Onde era que Daniel, Ananias, Misael e Azarias estavam no reinado de Nabucodonosor? Nos melhores lugares, entre os maiores. Segure na mão de alguém que eu tenho outra profecia. Já vamos para casa. Já vamos para casa. Diga para ele. Diga, dentro desse processo, o que você nunca imaginou que ia viver antes desse processo, você vai viver dentro dele. É mais ou menos assim, olha para cá. Eles estão no cativeiro, certo? Sim ou não, gente? Quem está no cativeiro está sob o domínio do inimigo, sim ou não? A terra não é deles, o momento não é deles, o ano não é deles, mas é Deus que está levando. E o Deus que leva também se responsabiliza. O Deus que permite a crise também cuida de você nela. Aí vem Jeremias escrevendo uma carta para os exilados. Se tu não der glória é porque tu não está entendendo nada mesmo. Então bora lá. Jeremias 24, o texto vai dizer que Deus manda Jeremias escrever uma carta aos exilados. E mandar qual é o teor da carta. Jeremias, escreva para os exilados que estão na Babilônia. Diga para eles que quem nunca casou que se case. Quem nunca comprou casa, compre. Quem nunca investiu em uva, invista. Sabe o que era que Deus estava dizendo? Tu pensou em casar antes do cativeiro e nunca casou. Te coloquei no cativeiro e vai sair casado. Tu pensou em comprar uma casa, nunca comprou. Vivia de aluguel. Aí Deus te colocou dentro do cativeiro. A assinatura da casa vai sair. Tu pensava no projeto, investir numa empresa, nunca deu certo. Aí Deus te colocou no cativeiro. O CNPJ saiu. Sabe o que é isso? Deus não dá a glória dele pra ninguém. Não, vem. Deus não dá a glória dele pra ninguém. Na Baracatolé Macia. Eu tô pregando pra alguém aqui que chegou aqui hoje dentro do cativeiro como um figo bom. E Deus está dizendo: não é pecado, é para a promessa começar. A se cumprir, a se cumprir, a se cumprir. Agora entenda, não acelere o processo. Cativeiro tem meio, tem começo, tem meio e tem final. Procure 3 pessoas, bata na mão dela com carinho. Bata que eu quero ver se está fazendo barulho. Diga para ela: cativeiro tem começo, tem meio e tem final. Diga: não acelere o processo. Diga: aquilo que você tiver que passar, você vai passar. Diga: mas não vai sair nem com trauma, nem com sequela. Fala: nem com trauma, nem com sequela. Porque o Deus do cativeiro manda te dizer que os olhos dele estão sobre você. O cuidado dele está sobre você. Deus está cuidando de alguém aqui de perto. Vocês pensou que eu esqueci de Jeremias 24? Esqueci não. Olha o que é que Deus está dizendo para remanescente de Jeremias. Eu estou levando, mas eu vou cuidar. Os meus olhos estarão em cima deles. Eu cuidarei deles de perto. Remanarau a sergemia. Quem nunca sentiu dentro de uma prova de fogo, Deus cuida tanto a ponto de dizer: eu pensei que quando estava tudo bem o Senhor estava comigo, mas agora nessa prova de fogo eu estou sentindo que o Senhor anda do meu lado. Quem nunca sentiu isso? Levante sua mão e receba o cuidado de Deus agora. Não vai ter falência. Os músicos estão ligados comigo. Levante a mão, porque assim diz o Senhor: não haverá falência, não haverá danos. Porque eu te levei para esse vento. Eu permiti o vento. Eu mando no vento, eu mando na tempestade, eu mando no fogo, eu mando na chuva, eu mando no homem. Eu coloco gente no trono, eu tiro gente do trono. Eu sou o Senhor e fora de mim não há outro. Operando eu, quem impedirá? Assim diz o Senhor: o que a tua mão não pode fazer, a minha já está fazendo. Há uma dimensão, há uma dimensão, há uma dimensão de Deus aqui na casa, de providência de Deus aqui na casa. E Deus está dizendo para alguém aqui: se eu for
você, eu tirava a harpa do salgueiro, porque o cativeiro está prestes a terminar. Quem desceu chorando vai subir cantando. Quem desceu chorando vai subir cantando. Eu estou pregando pra gente cativo, mas não morto. Assim diz o Senhor: o que foi tirado de você vai ser devolvido numa proporção maior, 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 maior. Vem ADM, maior. Se você veio adorar, adore. Eu te dou pelo menos 1 minuto enquanto eu bebo água. Adora, porque tem babilônico dizendo: cadê o louvor dela? Cadê a oração dela? Cadê a profecia dela? Vai ter que entender: tô na Babilônia, mas não tô morto. Ainda tô viva. Ainda tô viva. Ainda tô viva. Adal, como era que estavam os cativos na Babilônia? Salmo 137. É alguém que canta, compõe, traz a poesia. Junto aos rios que havia na Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos nas suas árvores enormes que havia no meio da Babilônia. Nós pendurávamos as nossas harpas e chorávamos, se lembrando da época de Sião, quando os que nos levavam a cativo diziam: canta, Israel. Eu estou falando de uma nação que era festeira. Calendário judaico de festa, você vai lá em Levítico 23. Nascia um menino, festa. Casamento, festa. Era a festa da Páscoa, era a festa do tabernáculo, era a festa das barracas. Tudo era festa para Deus, porque Deus era um Deus festeiro. Sai do Egito, capítulo 5, Êxodo, festa. Aí vem Jesus, capítulo 2 de João, festa. Aí vem o Espírito, desce aonde? Na festa. Deus festeiro. Só que agora o povo está cativo, em terra estranha. O povo não estava em época de festa. Pastor Adson, os nossos inimigos não entendem nosso tempo de lamentar. E quando a gente está em tempo de lamentar, sabe o que eles fazem? Eles zombam. Posso conjecturar para aplicar para nós? Sabe o que eles fazem? Cante agora, pregadora. Com teu marido dentro do hospital, como foi no ano de 2023, com câncer de leucemia, viaja para pregar e diz que Deus cura. Irmã Dal, a senhora fazia isso? Pegava minha mala, deixava o meu esposo no hospital com uma das minhas filhas, subia no púlpito e dizia: meu Deus ainda cura. Eu vi Deus curar de câncer, eu vi Deus fazer mulher estéril dar à luz. Isso é para minha glória, não, é para o inimigo saber que enquanto eu estiver no cativeiro, a mensagem que Deus botou na minha boca, ela continuará sendo a mesma. Se Ele me der, Ele é Deus. Se Ele tirar, Ele é Deus. E mandar qual é o resultado do seu marido? Não veio comigo hoje porque está trabalhando, foi curado. O Deus que eu sirvo é Deus de... Sabe qual é a intenção do inimigo no cativeiro? Pregue agora enquanto teus filhos estão na droga. Diga que Deus restaura o casamento enquanto você está em divórcio. Nós não vivemos por vista, nós vivemos por fé. Nós acreditamos naquilo que nós ainda não estamos nem vendo. Então o que é que a gente faz? A gente prega e Deus salva, e a gente está dizendo: próxima vez é lá em casa. A gente prega e Deus cura, enquanto tem gente doente lá em casa, e a gente está dizendo: a próxima vez é lá em casa. Sabe por que a Maria, ela foi visitada, a Isabel foi visitada primeiro e depois a Maria? Para Isabel, para o anjo dizer para Maria: olha Maria, a tua prima que não poderia gerar, já gerou. Então a próxima é você, minha filha. Porque para Deus nada é impossível. Deus vai fazer na tua história o que não fez na vida de ninguém na tua família. Glória. Deus falou que levantaria alguém para tirar o povo do cativeiro da Babilônia. É quando Daniel está no exílio.
o cativeiro duraria 70 anos. Jeremias disse isso. Capítulo 25, verso de número 1, verso de número 11 e 12. É Jeremias que vai dizer que depois de 70 anos a Babilônia será levada cativa. Capítulo 29, Jeremias vai dizer: eu sei o pensamento que eu tenho a vosso respeito, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que vos espera. 11 e 12 também. Agora volte comigo, porque a mídia é inteligente. Venha comigo, porque o texto diz que quando Daniel vai interpretar o sonho do rei Nabucodonosor, da estátua da cabeça de ouro, do peito e dos braços de prata, estava falando de 2 reinados que se levantariam e destruiriam a Babilônia. Reinados pequenos, menores do que ele. Era o reinado Medo-Persa, que no ano de 538 invade a Babilônia. A Babilônia é destruída. Então é Esdras que vem contando o capítulo 1, verso de número 4, que no ano de 538 é o rei Ciro que dá uma assinatura, um documento em público, traduzido como um pregão, que era um pregão irmandal, um documento assinado pelo rei em público, dizendo: Deus me levantou como um pastor e para edificar uma casa para ele. A política da Babilônia era diferente da política dos reinados Medo-Persa. Qual era a política do reinado Medo-Persa? Todos os cativos que moravam na Babilônia poderiam retornar à sua terra natal, ao seu Deus a quem servia, e servir a eles na sua terra, mesmo estando em cativo. Então é isso que vai acontecer. Deus levanta Ciro, e Ciro vai assinar um documento. Pegue na mão de alguém e diga para ele: esse é o ano da documentação da tua mão. Não, gente, isso aqui é totalmente profético. Vem comigo, eu já fechei a Bíblia. Diga para ele: esse é o ano profético de Deus na tua vida. Diga: Deus vai colocar pessoas fora da tua rota, vai criar conexões grandes para assinar papéis importantes. Fala com vontade, que Deus vai colocar pessoas fora da tua rota, vai criar conexões e vai colocar papéis importantes na tua mão. Diga: você não pode, mas o Deus que você serve, Ele pode. Diga: se prepare, a documentação que você precisava para o cativeiro ser quebrado está chegando na tua direção. Alguém pegou, então eu libero o melhor. Alguém precisava de uma assinatura, de uma documentação, e Deus fala através da minha boca: eu estou levantando quem tem autoridade e poder na terra para assinar, para liberar o documento. E enquanto eu estou pregando, o Espírito me dá liberdade para dizer: alguém dependia dessa documentação para a porta ser aberta. Assim diz o Senhor: eu estou dando acesso para alguém aqui. Eu estou dando acesso para alguém aqui. Olha que Apocalipse, capítulo 3, versículo 7 diz: eu tenho a chave de Davi. Eu abro e ninguém fecha, eu fecho e ninguém abre. Esse que é diante de ti, eu pus uma porta aberta. Esse é o ano do destravar de Deus. Recebe. Subam, construam. Outro detalhe é que quem está dando documento de liberação também está bancando a construção. Alice. Então é melhor, eu vou fazer igual meu pastor. Fazer igual meu pastor. Vocês são abusados. Além da gente pregar, tem que mastigar e colocar na boca. Até quem era contra não só abre a porta, não só assina o papel, como também pergunta: tá precisando de quê para começar? Se tu não pegou, tu não pega nunca mais, rapaz. Esse culto é para você. O aniversário é dele, mas o presente é seu. Então vai, segura. Eu estou liberando. É que o mesmo que está dizendo subam, é o mesmo que está dizendo precisa de quê? É ouro que vocês querem, tem aqui. É prata que vocês querem, tem aqui. É bronze que vocês querem, tem aqui. Subam e construam. Quer exército para proteger, não. O Deus que nos trouxe também nos leva em paz. Não precisa de exército, não. Nós vai orar e Deus vai nos dar cobertura. Deus vai mudar a rota de alguém, a geografia de alguém aqui. Eu melhoro que eu sinto graça de Deus. Então eu libero de novo. Deus está mudando a rota, a direção,
a geografia e o endereço de alguém aqui. Se prepare para pisar em lugar que você já pisou, e Deus está devolvendo aos teus pés de novo. Se prepare, porque Deus está te dando o segredo e a senha da terra. Assim diz o Senhor. Se prepare, quem nunca ainda pisou, pisar em território que você não pisou, mas você tem sonho e desejo em pisar, os teus pés pisará. É nesse contexto. Mandar a senhora ler em Salmo e ainda não falou nada. Falo agora. É nesse contexto de cativeiro, de gente na Babilônia, de gente cativo, de gente bom preservado, que no ano de 538 Nabucodonosor dá a liberação, subam. Aí o filho de Seraías, por nome Esdras, com 50 mil exilados, está saindo da Babilônia. Alice, quem está compondo esse hino, Salmo de número 126, é o escriba, sacerdote, Esdras, com 50 mil pessoas, saindo do cativeiro. Eu não sei, Alice, se a letra do hino era Lá, era Dó, era Mi, era Fá. Eu não sei que nota eles tinham, mas eu sei que a letra era essa. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que moravam em Sião, nós estávamos como quem sonha. Sabe o que é isso no Nordeste? Abestado. Nós estava, como o pastor disse, me belisca para ver se eu não estou sonhando. Ah, rapaz, você não tem noção nem dimensão do Deus que você serve. O que você disse para Ele em oração é pouco para o que Ele vai fazer. E mandar me prova na Bíblia, provo. Capítulo 3 de 2 Reis, versículo de número 18. É 3 reis pensando que vai morrer, e Deus mandando água no deserto. Aí Deus vai dizer: e isso ainda é pouco, porque eu entregarei os moabitas em vossas mãos. O que você pediu é pouco, o que Deus vai fazer é maior. Bote a mão no ombro de alguém, diga para ela: se prepare. Só para sonhar não, minha filha. Diga: Deus está restaurando a tua sorte. Diga: mudando a sorte. Diga: esse ano é o ano de Deus te colocar na frente da fila. Diga: a sua senha era a última a ser chamada. Diga: mas esse ano o céu vai gritar teu nome. Tem gente que está na tua frente faz muito tempo, mas Deus vai fazer como fez com o paralítico de João. Tu quer? Tu quer? Se tu quiser eu faço. Levanta, pega a caminhada. Se prepare, porque esse ano Deus vai mudar a rota. Deus vai mudar os ciclos. Assim diz o Senhor. Ciclos repetitivos na tua vida nunca mais. Diz o Senhor: eu mudo a sorte, eu mudo o sonho. Não vai só sonhar não, vai viver o sonho. E quer que acontece mais, irmãos? A nossa boca se encheu de riso. Mão no ombro ainda, vem, eu estou profetizando. Mão no ombro ainda, diga para ela: esse sorriso só na boca vai sair. Diga: porque você ri para as pessoas para dizer que está tudo bem, onde na realidade Deus sabe que não está tudo bem. Diga: mas depois desse culto você vai sorrir de verdade, porque a depressão não tem mais espaço na tua vida. O excesso de pressão não tem mais espaço na tua vida. O acúmulo de passado não tem mais espaço na tua vida. Vai, guerreia comigo agora. Guerreia comigo agora. A depressão, a ansiedade, a síndrome do pânico não tem mais espaço. Sabe por quê? Você não vai ser a ferida que te causaram. Você não vai ser a dor que te causaram. Você não vai ser a depressão que te causaram, não. A dor que te causaram, não. Assim diz o Senhor: eu vou colocar sorriso de verdade na tua boca. 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 Você
ri sem saber por que está rindo. Sabe o que é isso? É graça. É favor imerecido. É 1000 caindo ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não vai ser atingido. Então se dizia entre as nações grandes coisas. Escute que isso daqui é mais que profético. Teve pessoas que não imaginou nunca mais te ver subir num púlpito para cantar ou pregar. Teve pessoas que acompanhou sua trajetória, que pensou ver você ser enterrada viva, ou nunca mais ouvir falar seu nome. Mas assim diz o Senhor: quem te viu descer chorando, vai ver você subindo, fazendo barulho, fazendo barulho, fazendo barulho. Porque os edomitas que dizia destrói, são os mesmos que estão saindo para fora das suas casas dizendo: quem é que está vindo aí cantando? Que barulho é esse de cantoria? Quem é? É a Iademe que está vindo aí no templo maior com colheita grande. Quem é que está vindo aí? Alice Maciel mandando o povo marchar. Que barulho é esse? É o barulho da marcha de crente que foi para o culto de ação de graça hoje. Alguém vai compor a tua trajetória. Grandes coisas fez o Senhor por nós. É Jesus que está dizendo. Quem está de fora está vendo o que Deus está fazendo. Bote a mão no ombro de alguém e diga: você nem está vendo o que é que Deus está fazendo, mas o teu inimigo já está vendo o que Deus está fazendo na tua história. Porque está entendendo agora porque você é tão invejado e tão odiado? Porque Deus mostra ao inimigo quem é você no reino espiritual. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Termino com Esdras e o povo fazendo um pedido. Deus já tinha restaurado a sorte, mas Esdras conhece o território que vai pisar. Ele vai dizer assim: Senhor, restaura a nossa sorte como as correntes do sul ou do Negueb. Região do sul ou do Negueb. Todos me ouvem? Região montanhosa, sequíssima e árida, deserta. Época de verão sem vida alguma. Mas quando via um inverno, que os rios transbordavam, as águas escorriam pelas encostas das montanhas, ia descendo lá nos vales, e aqueles desertos que outrora era seco e árido, se tornava em belos ribeiros. Mas depois que o inverno passava, que a água minguava, se tornava em belos jardins. Está entendendo por que Esdras está cantando desse jeito? Esdras está dizendo: Senhor, o nosso território está sem vida, está seco, está tudo destruído. Mas se o Senhor manda a chuva, teremos grande colheita. É por isso que Salomão vem cantando em Cantares 2 e diz assim: oh, amada minha, querida minha, levanta-te bem, porque eis que o inverno passou, a chuva cessou, aparecem as flores e o tempo de cantar chegou.